mulher mais poderosa da Idade Média. Foi mãe de 2 reis, foi rainha de 2 reinos. Essa sim foi uma rainha consorte. O pai dela era simplesmente Conde de Poitiers e Duque da Aquitânia. Foi muito bem educada, seu pai se preocupou muito com isso, para que ela fosse uma duquesa, que fosse a duquesa. Estudou matemática, astronomia, sabia equitação, era fluente em latim e rica, muito rica. Ela era uma das mulheres mais cobiçadas, não somente pela sua riqueza, mas porque ela também era muito bonita. Mas claro que a riqueza contava muito. Então o pai dela morre. Com apenas 13 anos, ela é agora herdeira dos territórios do ducado. E naquela época era muito comum que os nobres sequestrassem pessoas por conta dos títulos. E o pai de Leonor, antes de morrer, tinha muito medo que isso acontecesse com a filha. Então ele fez um acordo com o rei da França, o rei Luís VI. Ele teria que proteger a sua filha. E para o bem de Leonor, ou melhor, da coroa francesa, ele pensou, por que não casar Leonor com o meu filho? Não deu tempo nem do corpo do Duque de Aquitânia, que era o pai de Leonor, esfriar, e eles já estavam casados. O filho do rei também se chamava Luís, e ele ficou impressionado, se apaixonou rapidamente por Leonor. Ela não ficou muito impressionada. E em menos de 1 mês de casados, o rei Luís VI morre. Agora o marido de Leonor se torna Luís VII, o rei da França, e ela rainha consorte. O casamento até começou bem, mas demoraram para ter filhos e eles eram muito diferentes. Além disso, Luís VII era um rei um tanto ineficaz, fraco. Na Segunda Cruzada, Leonor chegou a liderar o exército da Aquitânia. Então ela engravida, não uma, mas 2 vezes do seu marido Luís VII, mas as 2 gestações eram de menina. O casamento não ia bem, eles eram primos de 4º grau e o casamento foi anulado. Ela nem precisou ser decapitada. Agora ela estava sozinha novamente e muito rica que ela era, ela corria um certo risco de ser sequestrada. Ela se tornou um alvo fácil para todos aqueles que queriam títulos. E ela foi sequestrada. Tentou fugir, não deu certo e acabou se casando com o irmão do sequestrador. Se casou com Henrique, o duque da Normandia, que tinha um título melhor que o irmão que sequestrou ela. Por isso que ele queria sequestrar ela, né? Que era o conde de Anjou. Mas olha se isso não é uma sorte. 2 anos depois de casada com Henrique, o rei morre. Mais uma vez ela se torna rainha, porém agora da Inglaterra. Deste casamento foram 8 filhos, entre eles Ricardo Coração de Leão. O apelido de Leonor é a avó da Europa, porque ela casou seus filhos estrategicamente por toda a Europa para garantir a lealdade. Henrique II era ausente, não tinha grande influência na Inglaterra, ele queria ter influência na Aquitânia, mas Leonor tinha influência na Aquitânia, só respondiam às ordens dela, e na Inglaterra. Isso causou inveja no coraçãozinho dele. Afinal, ela brilhava mais. Em 1167, o casal se separa. A gota d'água para Leonor foi quando ele teve uma amante oficial, digamos assim, Rosamunde. Leonor volta para a França e os seus filhos armaram uma rebelião contra o rei, contra o próprio pai. De certa forma, ela apoiou seus filhos. Porém, essa rebelião foi fracassada e quando ela tentou fugir, ela foi pega. Foi colocada em prisão domiciliar por 16 anos. Ela ficou de castelo em castelo. Em 1189, Henrique II morre e agora o rei era seu filho Ricardo, que depois ficou conhecido como Ricardo Coração de Leão. A primeira coisa que ele fez foi libertar sua mãe e colocá-la como regente. E ela começa a viajar para consolidar o poder dele. Depois de 10 anos de reinado, ele morre. Agora seu irmão João Sem Terra era o rei da Inglaterra. Sem terra porque ele perdeu muitas terras, o que resultou na queda de todo o Império Angevino. Resumo da ópera, ele foi muito odiado e foi um péssimo rei. Leonor viveu os últimos anos como freira. Como sabemos, nem todos morriam cedo na Idade Média e ela viveu até os 81 anos. Será que é o dinheiro? Ela chegou a viver mais que quase todos os seus filhos.